Eu vi aqui ontem, aqui está, pastores, muitas igrejas já não têm mais o óleo de unção. Muitas Assembleias de Deus já não sabem mais para que serve o óleo de unção. Muitas igrejas já não ensinam mais sobre a oração da fé. Muitas igrejas já não ensinam mais que se tiverem enfermo e pedirem oração e os presbíteros orarem, ali o Senhor os curará. Mas nós louvamos a Deus que nós ainda temos na nossa igreja Assembleia de Deus esses valores fortes sobre a nossa igreja e sobre a vida dos crentes. Nós temos que viver toda a situação moderna, tudo o que está acontecendo, mas verdadeiramente não podemos nos esquecer dos valores dos primeiros que foram antes de nós. Paulo, ele fala ali no livro de Romanos, no capítulo 16, ele honra muitas pessoas, ele honra por nome a muitos servos e servas de Deus, mas ele também, quando ele cita um determinado nome, ele cita os que foram antes de nós na fé. Sempre nós não podemos esquecer dos nossos valores iniciais, daquilo que nós aprendemos com os nossos pais, da palavra de orientação acerca da Bíblia Sagrada. Então, queridos, nós vemos aqui nesse livro que ele faz uso de Senhor dos Exércitos, e esta carta é um dos livros mais antigos do Novo Testamento. A epístola de Paulo aos Gálatas foi escrita após Atos 15, quando os ganhos na missão gentia começavam a ser decisivos dentro da comunidade judaica, porque o autor é bem conhecido através da diáspora. Algum tempo deve ter decorrido depois que Tiago emerge como porta-voz da igreja em Jerusalém. Ele não iniciou rapidamente, ele esperou um pouco. Portanto, concluímos que Tiago, de Atos 12, 17, 15, 13 e 29, e Gálatas 1, 19 e 2, 9, escreveu de Jerusalém por volta de 48 depois de Cristo, este livro, Tiago, o irmão do Mestre. E ele endereçou a sua carta às 12 tribos da dispersão, as 12. Nesse primeiro versículo, nós podemos ver a palavra dispersão da diáspora era um termo técnico para os judeus que estavam espalhados pelo mundo, na correria que houve, no medo, quando Jesus partiu. As 12 tribos eram usadas pelos judeus como um sinônimo para expressar a unidade do povo escolhido por Deus. Temos referência disso em Mateus 19, 28, se o irmão puder colocar este versículo. Glória a Deus. E este momento da igreja era um momento de ansiedade, de dificuldade, quando Jesus, ele havia ido já. E Jesus disse-lhe, em verdade vos digo, que vós que me seguiste quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar na sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, uma referência às tribos da dispersão nesse texto. Tiago, ele tem o tom e conteúdo geral da carta, ele exclui a possibilidade de que ela for escrita a todos os judeus, tanto crentes como não crentes. Eles, os leitores, haviam experimentado o milagre da regeneração. Com certeza ele escreve aos judeus crentes, aos judeus que se converteram, aos judeus que tiveram uma experiência com o Senhor Jesus. E o autor fala do bom nome pelo qual sois chamados, eles, os crentes, o bom nome de Cristo. E ele os exorta a aguardarem pacientemente a vinda do Senhor e anteverem a prometida coroa da vida do Senhor. O propósito. Conforme nós afirmamos acima, a Epístola de Tiago é o livro mais prático do Novo Testamento. Porque ele traz ensinamentos práticos que são aplicados na íntegra nos dias de hoje. Todos os ensinamentos dele
são bem-vindos atualmente. Não existe nenhum ensinamento de Tiago que não esteja aplicado à igreja de hoje. E a carta ela foi escrita para corrigir certas tendências conhecidas na conduta, para confrontar os cristãos com a responsabilidade da vida cristã. E nós devemos observar que nos seus 108 versículos há 54 imperativos comandando, tornando o estilo da carta paraneses, termo grego que indica expressão, instrução ética e exortação. Esta carta é um quadro da vida cristã primitiva em meio às mais difíceis condições sociais e num ambiente que não era simpático, senão completamente hostil. Havia hostilidade. Nós vamos falar agora sobre conteúdo e vamos um pouquinho para a Bíblia. Assunto básico na primeira divisão é a verdade contrastada com a hipocrisia. Hipocrisia ou imitação é algo que já vinha desde a igreja primitiva. E Tiago afirma que a realidade na vida cristã é o que tem que ser distinta da falsidade ou imitação. E este contraste entre a realidade e a falsidade é visto em 4 aspectos diferentes na vida cristã. Primeiro, no caráter. Queridos irmãos, nós podemos mudar o que for na igreja, mas se na igreja não houver mudança de caráter verdadeiro, se no crente não houver uma mudança de caráter e renúncia pessoal, é difícil uma prosperidade ministerial. É difícil uma prosperidade financeira, porque não se quer deixar as velhas práticas. E neste capítulo 1, do verso 2 a 18, nós temos um ensinamento. E começa falando da tentação. Tende grande gozo, no 2, quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falar em coisa alguma. Ter paciência na prova da nossa fé, sem falar coisa alguma. Tem situações que, quando nós estamos em prova, que são, de fato, linguagem nossa, que está na Bíblia, e que nós temos familiaridade com esse tipo de palavra, né? Prova. Nós temos que não falar a ninguém, falar a Jesus. Mas é uma coisa difícil, porque quando nós estamos na prova, nós queremos compartilhar, isso é do ser humano. Eu tive a oportunidade de ver algumas coisas na minha vida ministerial, a exemplo, 2 irmãs que eu quero citar. Uma irmã que se converteu alguns anos atrás em Curitiba, e ela passou a amar a igreja, e ela passou a amar o Senhor. Mas ela chegou um dia, compartilhou comigo, com a minha esposa: olha, pastor, eu tenho 9 filhos, cada um de um pai. E ela vivia da prostituição para alimentar aqueles filhos. E ela foi muito sincera naquilo que ela falou. E nesses momentos daquela prova daquela irmã, ela tinha que compartilhar. Existem provas que nós temos que passar, mas existe prova que a igreja tem que receber de alguém e administrar isto. E nós tivemos que auxiliar aquela irmã. E nós a ajudamos pelo período em que estivemos ali. Existem situações, irmãos, de prova, de irmãos que nós temos que receber, administrar, ajudar, mas que não pode ser levado adiante, que nós temos que conviver com aquilo e cuidar para que isto não traga um transtorno para a igreja. Existem situações de membros da igreja que chega o problema até nós e nós temos que ajudar em oração. Tem uma outra irmã que, quando ela chegou na igreja, ela deu muito trabalho. Ela tinha relação homossexual, ela nunca tinha tido
um relacionamento amoroso com o homem. E ela tinha uma dificuldade muito grande, e a prova dela era muito difícil de superar. E nós tivemos um dia, quase que 3 horas, aconselhando aquela irmã. E pudemos ajudá-la, mostrando na palavra de Deus, homens que renunciaram por amor à causa do Mestre. Inclusive o próprio Paulo, que não é a mesma situação, mas ele renunciou a um relacionamento por amor à causa do Senhor. E aquela irmã, passaram-se alguns anos e nós pudemos vê-la em um encontro de senhoras que teve em Guaratuba, onde ela era a regente daquele grande grupo de senhoras que ali se apresentou. Então, existem situações e pessoas que passam prova na igreja e trazem marcas sobre a sua vida, que nós temos que ter paciência e ajudá-los a vencer esses momentos de prova, para que eles possam superar e se tornar grandes servos de Deus e grandes servas de Deus. E hoje aquela mulher é uma campeã de ganhar almas, e também assumiu um departamento na igreja que não existia, que é o departamento da melhor idade, que é a terceira idade, e hoje ela se destaca em toda Curitiba como grande líder daquele departamento. Então, provas são para serem vencidas, administradas e cuidadas por toda a igreja, dependendo da situação. Nós temos aqui, no tópico número 2, na adoração pública, que fala do 1, 19 ao 27. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia, acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra, em vós exortada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvindos, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se logo e se esqueceu de como era. Aquele que, porém, atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte, esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Queridos irmãos, que coisa boa é quando nós não precisamos de muita coisa para sentir a presença gloriosa de Deus na nossa vida. Simplesmente o fato de nós chegarmos na casa do Senhor convida nesta manhã. Se nós formos olhar quanta gente neste momento está em um hospital, em um presídio, quanta gente está nesse momento numa cadeira de hemodiálise, quanta gente está nesse momento ingerindo comprimidos para câncer, quanta gente está se submetendo a uma radioterapia, quanta gente está nesse momento sendo embalado em um lençol e levando para uma mesa fria, aguardando que venha se preparar o corpo para ser sepultado. Mas Deus, o Senhor, Ele nos salva. Ele nos traz para a sua casa numa manhã abençoada como esta, aonde nós podemos sentir a presença gloriosa de Deus, exaltá-lo na sua santidade, glorificar o seu nome poderoso, que é sobre todos os nomes, reconhecendo que nós nada temos, que nós nada podemos, que nós nada somos, mas que nós temos o Senhor da nossa alma, que nos alimenta e que nos faz glorificar o seu nome em reconhecimento àquilo que nós temos no nosso coração, que é a gratidão constante a Ele pela salvação da nossa alma. Isto é coisa gloriosa, é a adoração pública. Eu não compreendo como muita gente, às vezes, vem para a casa do Senhor e consegue fazer tudo, menos sentir a presença de Deus, menos sentir o seu coração arder, menos sentir essa presença que é tão espontânea e é tão gratificante na nossa alma, quando nós elevamos as nossas mãos e adoramos o Senhor na beleza da sua santidade. Então, queridos, de fato, nós não precisamos de nada a não ser um coração grato
para adorá-lo publicamente. No amor. Amor, esta palavra ela se sobrepõe a tudo, né? Nós amamos a nossa família, eu amo minha esposa, amo meus filhos, amo os meus netos, mas a Deus e ao Senhor nós temos um amor diferenciado, um amor que é superior a tudo. E fazermos com amor significa também, irmãos, levarmos isto a quem tem necessidade, na fé. O 2, nós queremos ver aqui, só o início. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sorte da vestimenta, e atentares para o que faz veste preciosa, e lhe disser-te, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do estrado. Nós estamos falando de acepção. Eu me lembro, em 1978, quando eu entrei em uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, pela primeira vez. Eu era tão terrível, com 23 anos de idade. Bebia tanto, que muitas vezes me embriagava a ponto de cair. Eu nunca havia ido a uma igreja evangélica. Criado de uma família católica, onde todos os anos o meu pai fazia questão de ir à Aparecida do Norte e levar toda a família. E quando eu entrei pela primeira vez, eu não sabia como era um culto, como funcionava. E eu entrei muito embriagado na igreja, em uma situação bem precária. E eu entrei e fiquei sentado em um banco. E as pessoas olhavam para mim, toda pessoa que está embriagada, às vezes a gente despreza um pouco. E as pessoas olhavam para mim, uns desprezam, outros têm medo de uma atitude assim diferente por parte de quem está embriagado. Mas eu fiquei ali e nada chamava a minha atenção naquela igreja. Aconteciam os cânticos, aconteciam os grupos de se apresentarem, mas em um determinado momento, o pastor anunciou que o coral da igreja iria louvar a Deus. E o coral começou a entoar um cântico que dizia: o Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo de mim teve dó. Quando trevas eu ver, não me recearei. E ali, irmãos, eu fui inundado por este amor. O Espírito de Deus colocou dentro de mim, eu passei a sentir segurança, um gozo diferente, comecei a chorar muito. Eu fui para frente naquele momento, não sabia que tinha apelo e aceitei a Jesus naquele momento como Senhor da minha alma. E este amor, este gozo, esta fé, ela só é incutida de fato na vida do crente, quando de fato nós precisamos de uma experiência diferente com Deus. E a fé, ao longo dos anos, ela tem que ser exercitada na nossa vida de uma maneira diferente. Sabe, Deus fala às vezes na nossa vida que vai nos prosperar, que vai nos abençoar, que vai trazer um tempo novo, um caminho novo. E às vezes a gente tem um pouco de necessidade de ajudar a Deus, de fazer com que as coisas aconteçam mais rápido. E às vezes não dá muito certo. Mas nós temos que ter fé. A primeira fé é para esperar o tempo de Deus. A primeira fé é para esperar que de fato chegue o tempo de Deus, a hora de Deus, o dia, o mês de Deus, o dia de Deus, a hora de Deus e o momento de Deus trabalhar. E não adianta às vezes a gente querer. Deus disse que faria de mim um grande homem de negócio. Depois que as coisas melhorou, falou comigo em dezembro de 81, melhorou um pouco as coisas, que faria de mim um grande homem de negócio e empresário. As coisas melhoraram, eu quis dar uma mãozinha para Deus e comprei 2 carrinhos de cachorro-quente, para ser um grandi empresário. Faliu o negócio, irmãos,
porque não era o tempo de Deus, a hora de Deus, o momento de Deus, e Deus tinha algo muito maior para a minha vida. E às vezes quando a gente tenta, pela nossa fé, não pela fé incutida por Deus na nossa vida, fazer algo, aí é precipitação. Então a primeira fé é esperar o tempo de Deus para a nossa vida, a hora de Deus para que as coisas possam acontecer. A segunda divisão desse texto, no capítulo 3, 1 a 18, refere-se aos pretensiosos que querem ser mestres. Esse tema, irmãos, é um tema bem complicado. No capítulo 3, ele diz assim: meus irmãos, muitos de vós, o verso 1, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Vamos passar mais um versículo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ainda mais um versículo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeça e consigamos dirigir todo o seu corpo. Vamos voltar no 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo. Querida igreja de Jesus, se vocês soubessem o peso e a responsabilidade que é falar a vocês nesta manhã, é uma coisa tremenda. Porque aqui eu estou falando da palavra de Deus, experiências minhas, e pela confiança do pastor Antônio e do pastor Josué, não tem como eu não estar falando de direção de vida, de caminho de vida. E aqui neste versículo, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Imagina você trazer uma orientação diferente da palavra de Deus, que não venha de encontro realmente com as necessidades da igreja e daquilo que Deus tem para a igreja. Nós temos uma responsabilidade no falar tremendo. Os pastores que aqui estão e que dirigem igreja, dirigem vidas, orientam vidas. E nesta orientação diária, irmãos, nós temos que ter de fato a orientação de Deus e buscar a orientação de Deus para transmitir exatamente aquilo que aquele irmão, que aquela irmã ou que a igreja necessita naquele dia. Ontem foi citado de mensagens empacotadas aqui, que se abre um sermonário ou que se abre o iPad e fala, hoje eu vou pregar aqui. Mas é exatamente isso que a igreja necessita? É exatamente isso que o povo de Deus necessita para a sua vida? Porque quando eu estava em Penápolis orando, eu não conhecia a igreja e não sabia do esplendor desta igreja, da beleza desta igreja, que eu estou falando não é este prédio, não é a suntuosidade deste lugar, mas a igreja que eu estou falando é cada um de vós. Eu orei a Deus e disse, Senhor, aqueles que porventura estiverem no momento que eu estiver falando, que o Senhor possa me orientar a trazer uma palavra que fique gravada ao coração e que possa ser útil pela sua orientação como direção de vida, pela orientação da palavra de Deus. E a responsabilidade aqui, quando fala de mestres, sejam mestres, está falando de todos nós. Porque quando nós encontramos alguém na vida, no nosso cotidiano, muitas vezes nós encontramos situações que nós temos que orientar, que nós temos que dar uma palavra de direção. E é muito comum se apresentar. Esses dias eu estava viajando e eu parei no pedágio, estava com um carro recém-adquirido e a moça falou, o senhor quer colocar o sem parar para passar no pedágio? E eu senti de Deus, e ali eu percebi que aquela moça estava com uma angústia muito grande, e Deus me deu uma palavra, um versículo da palavra de Deus, que era para ela lançar toda a ansiedade dela em Jesus. E aquela moça começou a chorar muito. Então, queridos, quando nós temos alguém que apresenta um problema, alguma situação, nós temos que falar do Senhor, na direção de Deus, temos que estar sempre prontos como mestres para orientar. Isto não é fácil no nosso viver. Nós temos que ter o Senhor a todo momento.
as circunstâncias da vida, as aflições da vida, as angústias da vida, não são desculpas para nós não estarmos ligados continuamente com o Senhor, para falarmos dele. E a terceira e a última sessão desse capítulo, porque o bom mestre, ainda aqui no anterior, quando se fala dos pretensiosos, o uso da facilidade de falar, irmãos, deve ser guardado em todo o tempo. A língua é difícil de ser controlada. Aqui eu não estou trazendo para o aspecto de pessoas que não têm temor de Deus e que falam desordenadamente e que até falam o que não deve, mas estou trazendo para aqueles que têm a orientação de Deus e têm a orientação de dar direção para a vida das pessoas. Foi a abordagem que eu trouxe pela orientação do Senhor, para que fique gravado nos nossos corações, que como nós somos referência, fomos escolhidos por Deus para esta geração, como mestres, como alunos, como servos, para servi-lo como Tiago o fez em toda a humildade. Nós temos que estar sempre pronto a ter uma palavra de Deus para as almas sedentas que aí estão. E a terceira e última sessão do capítulo 4, verso 1 ao 5 a 20, fala do mundo que está em oposição a Deus e como o cristão deve viver nesta comunidade antagônica. Tiago declara que uma pessoa que faz do prazer o alvo da vida está em oposição a Deus. Queridos, isso é muito severo para os dias de hoje. Não só aqui na Europa, em Portugal, onde nós temos tanta coisa boa para ver, mas o Brasil hoje oferece as mesmas coisas. E eu não consigo entender, às vezes, como um crente que conhece a doçura da palavra de Deus. O pastor citava aqui antes, né? Que Elias fugiu em depressão para a caverna. E ali houve um terremoto, ele não ouviu a voz de Deus, as pedras se quebraram do lado de fora, ele não ouviu a voz de Deus, mas quando ele ouviu uma voz meiga e delicada na sua alma, ele ouviu a voz de Deus. E eu não sei, eu não entendo como alguém que já ouviu essa voz meiga e delicada, às vezes deixa a primazia, a prioridade de adorar a Deus e de servir a Deus para estar ao prazer do que esta vida oferece ao mundo que não tem Deus. Eu não entendo. Às vezes é comum ainda no Brasil pessoas irem a rodeio, crentes. Aqui eu via tourada na televisão, uma estupidez grande, matando touro, ferindo touro. E às vezes tem gente que deixa as coisas de Deus para uma situação daquela. Então, as coisas de Deus têm que ter a primazia, porque quando a gente ouve esta voz meiga e delicada, nós só ouvimos essa voz meiga e delicada quando nós temos aflição de alma e quando nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus. Quando você sente esse visitar do Senhor, quando você sente, você quer ter novamente essa experiência, você quer viver mais uma vez. E é terrível quando o crente passa uma semana, um mês, 2 meses, sem ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, sem tê-lo no seu coração e no seu viver diário. Então, igreja, o primeiro ponto que eu falei nesse livro de Tiago é que nós sejamos como ele, no capítulo 1, verso 1, que ele não se aproveitou do privilégio de ser meio-irmão de Jesus e de ser também irmão de Jesus. Ele se coloca como servo de Deus e do Senhor Jesus. Que nós possamos nos colocar sempre como servos de Deus e do Senhor Jesus. E a outra recomendação que eu deixo é que essa voz meiga e delicada, ela possa estar sempre sobre o seu coração. E no capítulo 3, a responsabilidade de que nós, como mestres escolhidos do Senhor, nós possamos de fato ter o Senhor como prioridade e não nos esquecermos que na palavra de orientação que nós formos dar, nós buscarmos sempre do Senhor, para não falarmos alguma coisa errada e a pessoa tomar uma direção errada. Não, deixa mesmo. Não, pode ir embora dessa igreja mesmo. Não, queridos. As lutas existem em todas as igrejas.
Obediência aos nossos pastores tem que existir em todas as igrejas. Ser dizimista é prioridade da vida do cristão. Eu nunca me arrependi de ser dizimista. O meu Deus sempre me supriu abundantemente mais e mais e mais. Passei fome no ano de 1981. Não tínhamos para comer naquele Natal. Mas do ano de 1985 até hoje, todas as viagens que eu quis fazer para qualquer lugar do mundo, todos os carros que eu quis comprar, o mais novo modelo que possa existir em qualquer lugar do mundo, Deus me deu essa condição de comer a comida que eu quis, de calçar o sapato que eu quis, a roupa que eu quis vestir, a mim e a minha família, e morar nas melhores casas da cidade por onde passei, porque isso é Deus que faz, mas a primazia e a prioridade tem que ser Deus na nossa vida. A primazia e a prioridade tem que ser para o Senhor. A fidelidade tem que ser ponto número 1 na vida do crente, quer ser abençoado. Faça um pacto com Deus de ser um dizimista fiel. Faça um pacto com o Senhor nesta manhã, de ofertar de tempos em tempos a casa do Senhor. Eu fico admirado. Na igreja nós fazemos uma coleta que ajuda na manutenção da igreja, e na verdade não é nem bíblico, porque a Bíblia fala de dízimo e de oferta alçada. Mas esta coleta, ela ajuda. E nós passamos a salva num evento como este, e de repente lá, eu não vou perguntar, mas na nossa cidade, eu não sei aqui, se conta lá R$200. E aí vem um pregador que conta um monte de coisa no púlpito, que deixa um trabalho danado para o pastor arrumar depois, e aí ele combinou de recolher uma oferta, e se tira uma oferta para esse pregador, e entra lá R$700, R$800. E eu não concordo com isso, porque a primazia é a manutenção da casa do Senhor. A primazia é a tua felicidade. A primazia é Deus ser fiel com você através da sua fidelidade. Fica uma palavra de alerta, irmãos, que nós tenhamos como primazia a fidelidade a Deus nas nossas orações, nas nossas súplicas, no nosso viver diário, nas nossas orações, mas nas nossas contribuições, para você ser mais abençoado, em nome de Jesus.